vai vendo Deus no impossível. Quem tem recebido a capelinha com todo o amor e levando, ele não está se medindo as graças que ele está derramando nas casas e nas famílias. Muitos falam de dizer, minha graça chegou junto com a capelinha. Hoje eu posso falar, minha mãe hoje recebeu uma graça e a capelinha chegou hoje para mim. Eu não falei que a graça chega junto com a capelinha. Então, assim, Jesus ele quer se mostrar, sou eu que estou aqui, estou escutando. Com muita alegria nós começamos hoje o nosso encontro da Capelinha de Rua Santas Chagas, a nossa noite oracional, né? E eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês por esse convite tão especial, por mais uma noite de muito louvor, de muita bênção, de muita cura do nosso Senhor nas nossas vidas. Se eu me emocionar um pouquinho, vocês não se preocupem, porque eu estou vindo de muitas tribulações, mas só que nós temos um Deus maior que isso tudo, né? Estou com a minha cunhada numa situação política no hospital. Meu pai de criação está nas últimas em casa, né? Levamos o padre hoje lá. Mas só que a evangelização não pode parar. Tem pessoas cuidando do meu pai em casa, mas nós precisamos cuidar dos filhos de Jesus. E nós hoje vamos fazer uma noite muito especial, de muitas bênçãos, e que o Espírito Santo possa vir sobre nós, junto com Nossa Senhora, e que seja uma noite hoje que vocês possam sair daqui cheios do poder do Espírito Santo, tá? Porque o nosso coração não pode estar sangrando, mas Jesus sangrou por nós e não abandonou a cruz. Então eu também não posso abandonar essa cruz, eu tenho que continuar, né? Porque é só Deus que nos dá força para continuar persistindo, lutando e caminhando. A minha vida foi assim. Tenho certeza que muitas e muitas pessoas também estão vivendo isso, mas não deixaram de lutar, rezar e buscar a fortaleza em Deus. Então, com muita alegria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos receber aquela que disse sim ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, e através de Nossa Senhora, Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados e preparar um dia nós estaremos com Ele no céu. Então vamos receber Nossa Senhora com uma salva de palmas e cantando com muita alegria. Amém.
Gélia. Ela é do Ministério Jesus das Santas Chagas. E hoje Jesus colocou no coração, né, que tinha que ser dela. Jesus trouxe, não seria dela esse mesmo testemunho, mas tivemos aí alguns imprevistos e ele nos mostrou que tinha que ser a Gélia. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, um pouquinho da caminhada, um pouquinho mesmo, porque não tem como dizer tudo, né? Todas as obras que Jesus tem feito na vida dela. Então a gente vai resumir um pouquinho. Primeiro, a Gélia, ela é mensageira desde agosto de 2022. E ela é da primeira capelinha que chegou em Friburgo, lá que a gente iniciou na casa da mãe, lá no nosso Catarciúma, com a Senhora Aparecida. Meu nome é Gélia Estanislao. Sou consagrada a Nossa Senhora há 8 anos. Sou ministra da Eucaristia, trabalho em várias missões na igreja, no grupo do Terço, na caminhada de Emaús e na caminhada jovem. Fui criada na igreja protestante e durante minha juventude andei por várias denominações, como Umbanda, Espírita Kardecista e Messiânica. Conheci meu esposo na fábrica em que eu trabalhava e ele me apresentou a verdade, o caminho e a vida. A verdadeira fé que só podemos encontrar na igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, a Igreja Católica. Começamos a namorar e através do grupo de oração Êxodo na Catedral começou a transformação da minha vida. Ali a cura começou a acontecer, pois precisava perdoar minha mãe, que havia me abandonado quando eu tinha apenas 15 dias de vida. Ela me deu para meus avós me criarem. Eu tinha muitas mágoas e sofria muito por este abandono de meus pais. Lembro que aos 10 anos de idade, quando perdi meus avós, que me criaram com muito amor, pensei em tirar a minha própria vida. Pois sofria muito com a ausência dos meus avós e de meus pais, que nunca quiseram saber de mim. Quando tive esse pensamento de suicídio, foi a primeira vez que escutei a voz de Jesus, que me disse: não faça isso, minha filha, você é minha filha querida, e um dia você vai falar de mim para muitos. Nunca mais tive esses pensamentos ruins, mas a mágoa existia em meu coração. Quando estava noiva de meu atual esposo, fui uma cartomante, e ela disse que eu nunca iria casar e nunca teria uma família. Meu mundo desabou e chorei muito. Meu esposo me chamou a atenção e pediu para eu não voltar nesses lugares. Assim, abandonei todas essas falsas denominações e comecei a ser uma verdadeira católica, recebendo os sacramentos, casando na igreja, participando de vários movimentos e servindo ao meu Senhor, que tanto amo. Temos 2 filhos e foi através do acolhimento e amor da família do meu esposo e da minha tia, que me criou após a morte de meus avós, que eu descobri como é bom ter uma família. A minha sogra é uma verdadeira mãe para mim. Em 2022, Gisele me convidou para receber a capelinha. Eu logo reclamei com Jesus. Eu já tenho tanta coisa para fazer na igreja e vem essa menina querer que eu pegue mais compromisso. Não quero. Assim como tantos pensam. Mas acabei aceitando. Fui vendo o poder de Deus na vida das pessoas, através da capelinha. E hoje sou do Ministério Jesus das Santas Chagas, com muita alegria. E sou muito grata por estar nesse grupo e missão. A minha vida também mudou muito após a capelinha. Eu trabalhei por
possibilitou mais tempo com a sua família. E Deus colocou esse desejo em meu coração. E eu pensei, isso também pode acontecer na minha vida. Essa cura e libertação foi total quando eu recebi uma oração nos encontros do ministério e líderes mensageiros. E assim tive a coragem de sair do meu emprego e ficar mais tempo com a minha família. Deus do impossível nunca deixou faltar nada, abrindo as portas para novas oportunidades. E Ele sempre nos surpreende. Nunca imaginei sair do país. E em novembro deste ano, vou realizar um grande sonho. Graças à ajuda de tantos amigos que Jesus tem trazido para mim. Irei conhecer Roma e Medjugorje, cidade onde Nossa Senhora aparece desde 1981. Passei a acompanhar o Exército de São Miguel e o Padre Reginaldo Manzotti através da capelinha. Escutam os vídeos que são postados no grupo, aumentando a minha fé e amor cada dia mais por Jesus, através deste lindo projeto de evangelização que chegou em nossa cidade. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino sacristão. Quem como Deus, ninguém. Salve de palmas para você. Eu só falo. Um dia, eu estava aqui nessa igreja e Jesus falou comigo que eu estava. Tem certos momentos que Jesus fala assim pra gente. O pregador que está aqui na frente fala assim: feche os olhos para você poder perdoar, feche os olhos para você perdoar. E eu voltava a pouco colocar 2 palitos de fósforo assim no meu olho, para mim não perdoar a minha mãe, né? Toda a situação que eu vivi com a minha mãe, com meu pai, lógico, né? Esse pai que eu falei hoje, meu pai que me ajudou a cuidar de mim depois que meus avós faleceram. Foi uma família que eu conheci no período da minha vida. E eu não queria perdoar, porque foram muitas mágoas, mas a minha mãe também teve talvez as mágoas dela que ela viveu quando ela ficou grávida de mim. Então eu julguei muito, mas chegou um ponto que a gente precisa também olhar o lado do outro. E um dia Jesus falou comigo assim: um dia, minha filha, você vai estar nessa catedral falando para muitos. Quem me conhece sabe o que eu vou dizer agora. Jesus, o Senhor não tem muito juízo não. Impossível isso. E quem me conhece sabe que eu às vezes eu falo isso com Jesus. Gisele fica dessa comigo, mas eu falo com Jesus como eu falo com Gisele, como eu falo com qualquer um aqui. Porque precisamos ter intimidade com Jesus. Precisamos ser íntimos. Precisamos conversar com Jesus conforme a gente conversa com o outro. E Jesus está vivo ali na Eucaristia. Não precisamos ter medo de falar com Jesus, rasgar o nosso coração. E eu disse para Jesus: isso não vai acontecer. E hoje eu estou aqui falando de Jesus para muitos. E quando eu queria muito que esqueci o nome dela, que você peça aqui na frente um instantinho. Olha, meus irmãos, como é importante a gente prestar atenção no testemunho, porque através do testemunho nós podemos ser curadas. Eu fui curada através do testemunho dela, porque ela também teve uma outra visão de vida para poder ficar com a filha em casa. E eu disse, eu estava bem tinha aqui. Eu falei assim: meu Deus, sabe que eu consigo isso? E a sementinha do testemunho dela foi plantada no meu coração. Olha como é bom você escutar o testemunho com atenção, porque Jesus pode estar te curando naquele momento. E Jesus foi curando meu coração. Por isso também que quando a Gisele chama as pessoas para poderem participar dos encontros das líderes, é importante que lá Jesus ele cuida de cada um de nós. E nós recebemos uma oração tão importante
que naquele momento eu decidi, quando cheguei no meu serviço, as pessoas falavam assim: Jé, você está maluca, você é a costureira mais antiga aqui, como é que você vai sair? Eu falei: eu vou sair. E para dizer para vocês, Jesus ele foi tão misericordioso que eu não tive medo. Eu não imaginei o que seria da minha vida depois que eu saísse da confecção onde eu trabalhava. Então, primeiro foi o testemunho dessa minha querida irmã. Depois foi a oração que eu recebi de um padre no encontro das igrejas. Olha como que Jesus nos pega em momentos que nós não imaginamos. Então hoje eu estou aqui para poder agradecer. O coração está partido, né? Mas eu sei que Deus está preparando um lugar para o meu pai de criação que está lá. Mas o que eu quero dizer para vocês, não duvidem do que Deus prometeu para vocês. As promessas de Deus são promessas de Deus. Ele nunca deixa de cumprir o que Ele promete para cada um. Ele me prometeu que um dia eu estaria aqui falando para muitos. E eu achei que não iria conseguir. Que seria impossível de tudo que eu vivia na minha vida. Se Jesus te prometeu que um dia Ele vai restaurar a sua família, a sua vida, confia. Porque com certeza essa irmãzinha aqui, ela buscou em Deus essa vitória de poder ficar com a filha dela. E Deus honrou ela. Deus nos honra. Ele cuida de cada um de nós. Então hoje eu vou entrar naquele quadro ali, agradecendo muito a Deus por tudo que Deus fez e faz na minha vida e faz também na vida de cada um de vocês. Hoje eu vou entrar naquele quadro, agradecendo também a cada vitória que cada um tem aqui, e se pudesse testemunhar aqui, tá bom? Muito obrigada. Meu marido chegou no fim. Então, vocês viram, confiar nos planos de Deus são sempre muito melhores do que os nossos planos. Talvez ela nunca imaginava. E eu lembro quando eu conheci a Gé, eu falava: você vai viajar comigo. Ela falou: menina, tá doida. Quantas vezes ela fala: ela tá doida. E eu no passado, quando ela ainda trabalhava lá, ela teve também a primeira, assim, algo que ela fez, que ela falava que ela nunca tinha feito. Foi a primeira vez que ela andou de avião, que ela foi passear com a família dela. Ela colocou aqui no testemunho, mas eu lembro dela falando: eu preciso fazer isso, preciso passear com a minha família. E ela foi, com o Beto Carreiro, foi a primeira vez que ela andou de avião. E hoje, representando todos vocês e a mensageira aqui, a gente quer te entregar esse presente, que é a passagem da viagem, porque graças à ajuda de muitos, a gente está conseguindo pagar, já chegamos a 60%. E, Géia, tenho certeza assim, que essa viagem vai ser muito, muito, muito especial. Quem não conhece Medjugorje, pesquise. Eu estou indo lá a segunda vez. A primeira vez que eu fui, quando eu cheguei no hotel com as malas, estava o Igor e a mãe dele que viajaram, São do Belém. Uma estrela começou a ficar muito forte no céu. Essa estrela chamou a atenção, a gente falou: nossa, olha só. A estrela se dividiu, começou a piscar separadamente e mudou de cor. Sabe como? Vermelho e azul. Seja bem-vindo, minha filha. E depois essas duas estrelas se juntaram e formaram uma cruz. Quem vai a Medjugorje sabe o carinho que é de Nossa Senhora. E é lá que ela fala que são as últimas aparições dela. Busquem para vocês conhecerem quem não conhece ainda. E agradeço, amiga. Muito obrigada. Eu sinto vocês. Então,
catedral, pedindo que Ele possa trazer esse fogo abrasador na nossa vida, esse avivamento da nossa fé, avivamento da nossa esperança, avivamento do nosso querer cada dia mais seguir a Deus. Deixa o Espírito Santo agindo na sua vida, e no momento que a capelinha for passando, coloque a mão. São as chagas de Jesus através das capelinhas, né? Deixa Deus ir agindo na sua vida. Coloque a mão. Deixa, através das chagas de Jesus, você ser lavada com o seu sangue, te purificando, te curando, te mostrando o que precisa ser transformado, o que Jesus precisa curar, qual é a situação que você trouxe hoje aqui para esse encontro. Deixa o Espírito Santo é um grande presente que o nosso Senhor deixou para cada um de nós. Nessa noite que o Senhor já começou hoje a mostrar para a gente o quanto Ele é poderoso. Nessas palavras que até agora foram colocadas, mostrando para a gente que tem muita coisa pela frente. Às vezes a gente acha que é o fim, é o final. E na verdade o Senhor tem uma promessa para a gente, para dizer para a gente seguir mais e mais à frente, não desistir. O testemunho falava que a pessoa pensava em desistir de tudo. Quantas coisas deixou de deixar de viver, as promessas do Senhor acontecendo. Convido a todos agora nesse momento, você que está sofrendo, você na sua intimidade, você na sua intimidade com o Senhor, às vezes, você rindo, sorrindo, cantando, para fora, mas por dentro você chora, você clama ao Senhor. E o Senhor conhece o seu coração e sabe o quanto você tem padecido. E Ele nessa noite ele fala que você segue a mim, não desiste. E nessa noite, a gente tem que pedir ao Senhor para que Ele lance fogo na gente, um fogo alto na gente. Pede ao Espírito Santo de Deus, fique conosco. Dá-lhe força para prosseguir, dá-lhe força para caminhar. Dá-lhe força para Ele poder esperar a promessa acontecer na minha vida. Deus
Então, nesse momento, é você com Ele. Peça, entregue a família de vocês, a casa, o trabalho. Jesus, Ele sabe tudo que você precisa, mas Ele gosta que a gente peça. Ele gosta que a gente venha até Ele. E nesse momento é Ele que está indo até vocês, para curar, para restaurar, para trazer algo novo, trabalho, para mudar o que precisa ser mudado. Peça. Deus do impossível, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Porque eu tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque eu tenho medo, se nada é impossível para ti.
E nós continuamos adorando esse Jesus todas as vezes que nós nos ajoelhamos e rezamos. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós murmuramos, reclamamos pelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Quem é do exército de São Miguel sabe que a murmuração impede que a graça chegue. Então, muitas vezes aquela graça ainda não chegou na sua casa porque estamos reclamando. É uma barreira para que as graças cheguem. A gente fica se perguntando: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por quê? Mas a gente esquece de olhar o que Jesus fez, o que Deus fez. Todas as dores, todas as flagelações, tudo que aconteceu com Jesus na cruz. Então, antes de reclamar e murmurar, olhemos para a cruz. Olhe para a cruz e veja o que Jesus fez por nós. Foi por cada um de nós. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e a gente fica perguntando, reclamando. E olha o que Jesus fez. E essa música agora, que a banda vai cantar, eu quero que vocês fechem esses olhos e imaginem tudo que Jesus fez por nós. Morreu na cruz por nós. Santa Cruz. Todos os pecados meus e os seus foram cravados no madeiro. Com Jesus, com teu sangue nos lavou. Ele se fez poder e recebeu as dores que nos foram. E na cruz com amor nos libertou. Ele desceu sua reza para se fazer sacrifício por nós. Se aniquilou, se entregou. E como verbo matador, não reclamou por nada. E decidiu pelas nossas vidas. Obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso exaltamos o Senhor. Não existe nada entre nós. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso exaltamos o Senhor. Não existe nada entre nós, por ela não nos se rasgou. Bendita seja a cruz, por ela grande amor se revelou. Nós somos a igreja da cruz, Só exalta assim. Não existe mais barreira entre nós. mas barreira entre nós, por ela Deus se rasgou. O Senhor está aberto para nós. Está perto de nós, tocando a graça assim. Você veja que na música fala que ele não murmurou. Ele não murmurou.
que o que nos acontece nos favorece. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, demos graças. Tudo que acontece nos favorece. Então, a gente precisa agradecer, porque lá na frente a gente vai entender. Um dia chegou uma cruz muito pesada para mim. Hoje eu entendo por quê. Senão eu não ia estar aqui. Vocês não iam estar aqui. Porque foi no momento dessa cruz que eu cheguei lá no fundo que Jesus se apresentou para mim com aquele amor, com aquele olhar e me levantou. Então, se vocês estão passando por problema, agarra em Jesus. É impossível, gente, viver sem Jesus. E quando a gente está junto com Ele, a cruz fica mais leve, porque Ele já carregou. E Ele carrega, Ele nos sustenta. Se você está tentando vencer um vício, com Jesus, você vence. Porque Ele vai ajudar o tempo todo. Se você precisa que aquele filho se afaste daquelas companhias, se afaste daquele problema, com Jesus. Sempre com Jesus. Amém? Na hora que eu estava na adoração, o Zé, ele está cantando pra gente na adoração. E eu falei, Jesus, eu falei assim, Jesus, já que o Senhor atende tudo que a gente pede, então José vai ficar curado. E a gente recebeu a mensagem dele essa semana. Conta aqui um pouco, só resume, olha os spoilers já no próximo encontro. Pela graça de Deus, na segunda-feira eu fui no médico levar os exames e não existe mais célula nenhuma cancerígena no meu corpo. Graças a Deus, Deus do impossível, é Deus do impossível. E ele compartilhou tão feliz. Eu também fui curada, né? E ele vai contar um pouco dessa história pra gente. E ontem eu também recebi a líder mandou que também o marido de uma das mensageiras tinha que fazer a cirurgia para tirar o câncer e ele teimoso, não vou fazer cirurgia. Aí ele voltou no médico, cadê o câncer? Ai gente, Jesus é lindo, não é? Quem não acredita, a gente sabe. Jesus é maravilhoso, gente. Cada vez mais a gente fica apaixonado por ele. Aqui, o primeiro testemunho foi graças a ela que eu voltei, porque no início eu fiquei com medo, porque era muita gente que estava se cadastrando. Eu falei, Jesus, eu não vou mais divulgar, eu tô com medo, é muita gente, já tinham 300 famílias no início. Aí ela me mandou um testemunho na mesma hora, e eu não tinha ido na casa dela ainda visitar. O testemunho, o sogro dela que tinha um câncer raríssimo no sangue, desapareceu. Ela tinha depressão, insônia, pânico, desapareceu tudo. O filho dela tinha pneumonia, desapareceu. Direto. A imunidade dele era muito baixa, igual a minha. E, assim, surpreendentemente, ele passa por esses frios todos aí severos que a gente passa. Todo mundo fica doente e ele tá bem. E o filho da minha amiga também, que ele tinha um nódulo no cérebro e não podia operar e o nódulo dele desapareceu. Graça alcançada, graça testemunhada, toca o sino sacristão. E quando a capelinha chegou na casa dela, ela colocou a mão nas chagas de Jesus e colocou no filho. E a pneumonia foi embora. É a fé, é a fé e o amor de Jesus. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do quê? Do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor.
claro, não podemos esquecer, por suas santas chagas fomos curados. Aproveitar para fazer o convite. Toda última quarta-feira do mês, estamos na Catedral São João Batista em Nova Friburgo para o encontro das capelinhas, dos mensageiros. Uma noite de louvor, adoração, oração. Uma devoção de cura e libertação do corpo e da alma. Uma noite de encontro com o amor de Jesus. Venha nos encontrar última quarta do mês na Catedral São João Batista. Até lá! Salve Maria! Você já ouviu falar nesta aparição e promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo a quem atender a estes pedidos? No ano de 1949, em Portugal, em uma aparição à Beata Alexandrina, Jesus revelou: Minha filha, minha esposa querida, faz com que eu seja amado, consolado e reparado na minha Eucaristia. Diz em meu nome que todos aqueles que comungarem bem, com sincera humildade, fervor e amor, em 6 primeiras quintas-feiras seguidas e junto no meu sacrário, passarem 1 hora de adoração, íntima união comigo. Lhes prometo o céu. Esse foi um pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, originando a devoção das 6 primeiras quintas-feiras do mês. É para honrarem pela Eucaristia as minhas santas chagas, honrando primeiro a do meu sagrado ombro, tão pouco lembrada. Quem isto fizer, quem às santas chagas juntar as dores da minha bendita mãe, e em nome delas nos pedirem graças, quer espirituais, quer corporais, eu prometo, a não ser quem sejam de prejuízo à sua alma. No momento da morte, trarei comigo minha Mãe Santíssima para as defender. Durante 6 primeiras quintas-feiras consecutivas, receber Jesus Eucarístico, fazer 1 hora de adoração, lembrar das santas chagas de Nosso Senhor, particularmente a dos ombros, que quase não é lembrada, e meditar as 7 dores de Nossa Senhora. Podemos dizer que é uma devoção fácil de pôr em prática. Quanto às promessas de Jesus para aqueles que fizerem dignamente esta devoção, elas são simplesmente maravilhosas e estimulantes. Jesus prometeu atender a graça solicitada durante esta devoção, desde que não atrapalhe a salvação. Nossa Senhora irá nos defender no momento de nossa morte e Jesus promete o céu. Na cidade de Nova Friburgo e de Bom Jardim, toda primeira quinta do mês, estaremos atendendo a este pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se na sua cidade ainda não tem, converse com seu padre para iniciar esta linda devoção em sua cidade. Na Catedral de São João Batista, em Nova Friburgo, toda primeira quinta-feira do mês, às 18 horas, iniciaremos a adoração ao Santíssimo e orações, às Santas Chagas e às Dores de Nossa Senhora. Às 19 horas, Santa Missa por Cura e Libertação. Em Bom Jardim, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, às 18h30, a Santa Missa, seguida de adoração. Jesus nos pede tão pouco. Vamos atender esse pedido do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus espera por todos nós e Ele pode fazer muito na sua vida quando você disser o seu sim. Por suas santas chagas fomos curados. Música